No começo a gente se apega, porque no começo a gente consegue correlacionar o aumento de seguidores com o nosso sucesso. Vai chegar uma hora que vai bater e vai cair uma ficha, que o número de seguidores não vai mais se correlacionar com o crescimento do seu negócio. E quando essa ficha não correlaciona com o crescimento do meu negócio, isso é, o fato de eu ter 1,79 m não correlaciona com o meu faturamento. Correlaciona? É indiferente. Sim. E é quase tão pouco indiferente quanto o meu número de seguidores. Eu sei que para o mundo lá fora é diferente, mas aqui eu sei que não. E a razão disso é uma razão muito simples. A razão disso é o seguinte: o modelo de negócio do Instagram. O modelo de negócio do Instagram é ele fazer com que as pessoas promovam conteúdo, investam seu tempo no Instagram do jeito que a gente está aqui agora. A gente está no Instagram, né? E no começo, ele pega o seu conteúdo e distribui para os seus seguidores. Se os meus seguidores todos recebessem meu conteúdo, talvez ia correlacionar com o crescimento do meu negócio. Mas quanto mais tempo passa, o Instagram menos distribui de graça e mais distribui da forma paga. Então hoje, organicamente, eu ter meus seguidores faz com que talvez 2% deles recebam meu conteúdo. O resto eu consigo atingir, mas de forma paga. Então, o que isso indica para mim? Primeiro, eu queria dizer que o Instagram, isso não tem nada de errado. Quem é empresário sabe, o Instagram tem um escritório. Ele criou, ele tem que pagar boleto. O Instagram tem um modelo de negócio, inclusive, de sucesso. Se eu estivesse reclamando do Instagram, eu não estaria transmitindo do Instagram agora. O mais louco disso tudo é que eu acho que o Instagram tem que ser louvado. Se eu for fazer uma ligação para você agora, pegar meu celular que está transmitindo isso aqui, for fazer uma ligação só de áudio pela minha operadora de celular, eu não te escutarei tão bem. E nem te verei. E para ela eu pago. Para o Insta, esse serviço que a gente está fazendo aqui é de graça. Então, assim, não tem nada de errado. Mas entendendo que esse é o jogo do Instagram, isso é, eu te dou uma amostra de graça, mas eventualmente para você crescer o seu negócio você vai ter que investir em mim. Eu entendo isso. E louvo isso. E surfo essa onda. Não tem nada de errado com essa onda. Só que o meu negócio passa a ser, então, não fruto da quantidade de seguidores que eu tenho. Ele passa a ser fruto de quê? Da minha habilidade de pagar para distribuir meu conteúdo. E quando eu falo em habilidade, não capacidade, porque as pessoas pensam que uma pessoa, para pagar, ela tem que ter capacidade. Isso é errado. Nem quem tem capacidade, se não tiver habilidade, consegue pagar. Mas quem tem habilidade e não tem capacidade, consegue. Olha só, vamos lá. Suponha que você é uma pessoa que nasceu em berço de ouro e tem milhões na conta. Se você começar a investir no Instagram, eu acho que você vai queimar esse dinheiro. A mesma coisa de botar fogo no dinheiro. É impressionante. Então, tá aí uma pessoa com capacidade, mas não tem habilidade. Mas uma pessoa com habilidade sem capacidade pode investir muito, milhões. Como é? Mas ele não tem capacidade, vai investir o quê? Ele vai fazer um montão. Né? Ele começa investindo R$5, que eu acredito que é a parada única, faz aqueles R$5 devido à sua habilidade. E quando eu falo habilidade, não é só de fazer anúncio, não. Tem habilidade de fazer o lançamento, mas enfim. A habilidade é uma parada mais holística, né? Mais complexa do que simplesmente fazer anúncio. Mas ele consegue fazer aqueles R$5 tornar-se mais que R$5. Aquele montinho tornar-se um montão. E aí depois ela tem um montão maior para investir, que vai tornar um montão maior. E depois ela tem um montão maior para investir, que vai montar um montão maior. Então, a habilidade, eu acho que, e outra coisa do Instagram que é louvável, o nego mete o pau, tem que pagar, não, ele é louvável. Porque o Instagram, ele dá habilidade, nem toda plataforma dá, eu acho que Instagram, o Google dá também, mas muitas outras não dão, do pequeno ficar grande. Porque para você começar lá, eu acho que o anúncio mínimo deve ser R$5. Então ele deixa...
ele deixa a meritocracia fazer com que você cresça. Então, uma pessoa que tem R$5 pode começar. Tem plataformas, né, cabe mencionar, mas que possuem investimentos mínimos grandes, digitais, que pensa na televisão, quão não democrático é, né? Televisão, você tem que ter uma capacidade brutal. Imagina você fazer um comercial na época. Nossa, da produção, da vinculação, até ali a chance de ter morrido centenas de milhares de reais para milhões de reais não é pequena. Isso correndo um risco daquilo funcionar ou não funcionar, daqueles 30 segundos fazerem efeito e não fazerem efeito. Então, o que acontece? Quando a gente estava no meio sem o Instagram, a gente estava no meio menos democrático. Grandes empresas, grandes multinacionais tinham a capacidade e habilidade para entrar. Mas você tinha que ter uma capacidade alta já. Capacidade, apetite de risco. E isso fazia com que a nossa economia, olha que interessante, ficasse concentrada em poucas grandes empresas. A gente ia para o supermercado e tem quantas marcas de pasta de dente? Não são tantas assim, não. Tem uma que a gente até vê sinônimo como marca pasta de dente. Quantas marcas de barbeador tinha? Tem uma que até a gente imagina que é um sinônimo de barbeador. Quantas palhas de aço tinha? E tudo isso foi construído integralmente por essas empresas, mas por um modelo que não era democrático. Então, isso que está acontecendo no Instagram é democrático. Cara, uma pessoa pode crescer. O Instagram dá essa, mas não é de graça. Logo, os meus seguidores não é mais o sucesso. Ele é uma consequência. Ele está lá, às vezes aumenta, às vezes não aumenta. E como ele se relaciona ao meu crescimento tanto quanto a minha altura, estatura, eu tenho menos apego com ele. Quer dizer que às vezes eu fico um pouco vaidoso quando a pessoa me elogia e fala que eu tenho 1 milhão de seguidores. Às vezes meu ego faz, mas como empresário dentro da empresa, nas nossas reuniões, eu sei que... Eu não lembro da última vez que eu cheguei para vocês, né, da minha empresa, sendo do tráfego, sendo do marketing, sendo do produto. Eu não lembro de uma vez que eu falei, como é que a gente tem mais seguidores no Instagram? Eu não lembro. Então, assim, eu sou completamente... Então, é uma das coisas que parece. No final das contas, como empresário, a gente está pegado com o crescimento. Seja como você mede o crescimento. Eu meço o crescimento de várias formas. De quantas pessoas fazem 6 em 7, quantas pessoas tornam meus alunos, né, da minha empresa, desse projeto. Mas definitivamente se eu tivesse 10 milhões de seguidores, não vai fazer diferença, porque eu ia ter que pagar do mesmo jeito para atingir esses seguidores. Inclusive, quanto mais seguidores você tem, mais você tem que pagar, se você quiser atingir eles. Então a ideia não é pagar ou não pagar. A ideia é, você consegue transformar um montinho num montão? Quando você entende essa psicologia, você passa a ver o Instagram como uma ferramenta montinho, montão. É isso que para mim o Instagram é. Que, coincidentemente, fala quantas pessoas decidiram me seguir. Mas para mim o Facebook, o Instagram, desculpa, é uma ferramenta montinho, montão. Quando eu vejo o Instagram, eu vejo montinho, montão.